Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem e Deus abençoe a todos nós. Sejam bem-vindos ao canal Onda Espírita. E estamos aqui hoje, mais uma vez, para a gente estudar um pouquinho, fazer uma reflexão sobre esse livro, Cartas de uma Morta, que foi psicografado pelo Chico Xavier, e o espírito manifestante foi a mãe dele, Dona Maria João de Deus. E hoje nós vamos estudar esses dois capítulos, Na última terça-feira nós estudamos os capítulos anteriores e hoje nós estamos no 37 e no 38, cujos títulos são Afetos que desafiam o tempo e a morte e a Terra, obscuro planeta de exílio e de sombra, vista do além. Serão reflexões interessantes, Sempre a gente traz alguma coisa interessante, Reflexões que agregam no nosso conhecimento, nosso entendimento. Então sejam bem-vindos e vamos começar aí as nossas reflexões. Como poderia descrever a serenidade e a paz que se desfruta num ambiente feliz de erraticidade? Não há vocábulos ou arroubos de imaginação para fazê-lo com fidelidade. É interessante esse início porque ela vai trazendo para nós, ainda que não com a clareza que gostaríamos, porque quando você descreve o mundo espiritual, para nós aqui no planeta Terra, nós encarnados, é muito difícil da gente estabelecer comparativos, Por isso que ela coloca, como poderia descrever a serenidade e a paz que se desfruta naquele ambiente, O ambiente de erraticidade que ela fala é o mundo espiritual daqueles espíritos que ainda precisam reencarnar, É isso que eles chamam de erraticidade. Então, como descrever isso? Eu coloquei uma cenazinha para vocês verem ali em cima, Um campo com um pôr do sol, pássaros voando, Mas isso, assim, ainda que seja uma realidade gostosa e bonita do nosso planeta, do ponto de vista aqui material, não descreve, muito longe, não tem como descrever essa ambientação de paz e serenidade do mundo espiritual, porque não é só aquilo que os olhos veem. E isso é uma coisa interessante da gente refletir, porque quando você está em localizações boas, elevadas do mundo espiritual, não são só as suas percepções visuais que captam ali determinadas situações que te ajudem a ter paz e serenidade. Você tem uma condição diferenciada de percepções. São músicas que vêm não se sabe de onde, geradas naturalmente por esferas maiores. É uma vibração daquele ambiente que indescritível, uma vibração que se a gente pudesse dizer, sentiríamos por todos os poros do corpo, Vibrações assim inaudíveis, indescritíveis, que te envolvem de uma tal forma que te produzem essa sensação de paz, sabe? Não é simples, Por isso que ela fala, como poderia descrever uma situação dessa aqui no mundo espiritual? É uma coisa tão além da nossa vivência simples aqui da Terra, que ela não consegue trazer com palavras, Ela diz aqui, não há vocábulos, ou qualquer situação que a tua imaginação possa levar para descrever aquilo com fidelidade. Mas aqui, pelo menos com essas palavras, a gente tenta, de alguma forma, alcançar a simbologia ou o que ela está querendo dizer. E aí ela complementa dizendo que foi lá que ela encontrou afetos, que já estavam mais avançados, mais desenvolvidos, mais apurados, E ela reconheceu amizades, que ela diz aqui que desafiam o tempo e a morte, Naturalmente, amizades de outras épocas, outras encarnações, Então ela chegou no mundo espiritual e descortinou amizades, conhecidos, parentes de outras experiências, A gente reduz normalmente o nosso reduto
de amizades, de parentes, daqueles mais próximos, de afetos, né? Da nossa família, às vezes o nosso pequeno círculo de amizades, né? Sei lá, uma, duas, meia dúzia de pessoas, 10 pessoas que sejam. Quando você chega do outro lado, né, isso se expande demais, a depender, naturalmente, da nossa condição, nosso estado espiritual, né? Mas isso se expande muito. Imagina quantas encarnações você já teve. Para pensar. Não dá nem para a gente ter noção. Você imagina milênios de existência do nosso espírito. Quantas encarnações nós tivemos? Quantas experiências nós tivemos? Quantas pessoas nós não conhecemos? Quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, quantos filhos nós não já tivemos, né? Então, quando você volta para o mundo espiritual, eventualmente, né, porque cada um a sua necessidade, a sua história, eventualmente você encontra com pessoas que você, aqui na Terra, nós não lembramos, né? E quando você vai para o outro lado, você, eventualmente, se você estiver bem, você então se recorda, se relembra, reconhece, na palavra dela, né? Reconhece pessoas que você há muito não via, né? São coisas transcendentes para a gente falar, né? Muito, muito assim, incrível, excepcional. E aí ela fala, né, nesses locais onde existem ainda os reflexos da vida planetária, onde o espírito adquire novas forças para a luta interminável no progresso universal, né? Ela está falando de uma localização mais feliz, uma localização interessante, de aprendizado, né? E fazendo referência à luta interminável no nosso progresso de espírito eterno, né? Espírito que não tem fim, na verdade não é eterno, é espírito imortal, né? Que não tem fim, né? Nós agora já estamos aqui, já somos criaturas no estado de humanidade e agora temos a eternidade pela frente, né? Então, são experiências inenarráveis, né? Que um dia, se Deus quiser, nós vamos, obviamente, né? Nós vamos nos encontrar nessa situação e entender com as nossas próprias percepções o que ela está descrevendo aqui agora. Mas depois, né, Maria João de Deus vem nos falar que depois de se adaptar mais ou menos àquela vida, né, porque é uma vida nova, uma vida diferente, né, daquela luta, né, tremenda aqui na Terra por sobrevivência, por comida, né, por lidar com os afetos e desafetos no mundo, né, lá no mundo espiritual, numa condição melhor, você vive uma ambientação completamente diferente, conforme a gente estava falando, né. Muito bem, e aí ocorreu a ela que ela poderia rever algumas coisas, e ela então pediu orientação para o instrutor dela, porque ela tinha um instrutor, né? E se Deus quiser, nós também teremos. E aí o instrutor fala para ela: sabes em que direção está a Terra? Quando ele faz essa pergunta, eu fiquei pensando, meu Deus, onde ela está, né? Ela não está propriamente aqui no planetinha, exatamente como a gente imagina aqui, né? Em cima da crosta terrestre, né? Porque ele inclusive apontou, né, com a destra, um ponto obscuro que se perdia na imensidade, recomendando fitá-lo atentamente. Ou seja, ele estava a uma certa distância, ao ponto dele apontar o dedo e mostrar lá, tem um pontinho lá, ó, ali é a Terra. Então ela estava a uma distância razoável do planeta Terra. Para vocês verem, pessoal, que a dimensão espiritual, que limite tem a dimensão espiritual? O limite do infinito do universo, não é? Então ela estava numa camada mais superior a uma certa distância do planeta Terra. Então ela viu com aqueles olhos daquele momento a Terra ao longe, né? Então são camadas mais distantes da Terra, mas que são superiores a que nós temos aqui no nosso pedacinho de terra, né? E aí então ela fala assim, ó, figurou-se-me vê-lo crescer dentro de um turbilhão de ventos indescritíveis. Ela focou, pessoal, os olhos do espírito é diferente do nosso olho aqui. O nosso olho terreno é um olho muito, 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 muito limitado. Aqui a gente mal vê direito as coisas. E lá, quando você vai se desenvolvendo, você começa a ter percepções muito mais alongadas, né? Você à distância consegue perceber coisas como se você fosse um verdadeiro microscópio.
ou telescópio, dependendo do ponto de vista, né? Então, se você focar uma pessoa encarnada, por exemplo, se você tiver a condição, você consegue alargar sua visão e enxergar dentro da pessoa, como se fosse uma visão de raio-x, né? Isso é muito relatado nos livros de André Luiz, a gente vai aprendendo como isso funciona. Ou então, à distância, você consegue ver planetas, orbes, né, outras localidades, a depender da sua evolução espiritual, claro, né? Quanto mais elevado, mais você enxerga. Então você consegue ver mais a distância, né? E é o caso dela. E ela então conseguiu ver o planeta, é como se um telescópio, né? Como se ela aproximasse a visão do nosso planetinha. E aí então ela viu um turbilhão de ventos indescritíveis, como se fosse um verdadeiro furacão, né? Levantando e mexendo com tudo, ensombreando o planeta, né? E ela complementa dizendo: parecia-me contemplar a impetuosidade de um furacão, a envolver grande massa compacta de cinzas enegrecidas. Ela não fala de uma cascata maravilhosa, de um rio sereno, de uma floresta com ares gostosos de se respirar. Ela fala grande massa compacta de cinzas enegrecidas. Pessoal, a visão dela é uma visão espiritual. Como eu falei para vocês, os nossos olhos físicos aqui, eles têm limitação. Então a gente enxerga muito pouco. A gente vê essa coisa material que a gente enxerga. Quem tem uma visão espiritual mais acurada, vê muito além. E ela estava lá, já numa condição melhorada, e ela então percebeu que o planeta Terra estava envolto nessa massa compacta de cinzas enegrecidas. Então, pessoal, infelizmente, essa é uma realidade do nosso planeta. Nós estamos num planeta de provas e expiações. É um planeta que, infelizmente, mais existe o mal do que o bem. É como se nós estivéssemos dentro de uma grande prisão. Somos espíritos devedores, porque aprontamos muito nas vidas passadas e às vezes nessa própria, né? E estamos aprisionados, só que com fins educativos, diferentemente das nossas prisões terrenas, que infelizmente, principalmente aqui no nosso país, nós não temos um processo realmente educativo, né? Muito pelo contrário. Do ponto de vista espiritual, na condução dos espíritos elevados como Cristo, que conduz o nosso planeta, nós estamos aqui aprisionados, sim, mas numa condução educativa. Então, parece que tudo está um caos, mas na verdade não está. Tudo está sendo conduzido pela batuta do Cristo, muito perfeitamente, né? Ele sabe o que faz, a gente aqui não sabe o que enxerga, né? Mas essa é a visão real que a nossa amiga, nossa irmã Maria João de Deus enxergou naquele momento. A tal ponto que ela, naquele inusitado, né, ela ficou com receio e desviou o olhar. Tal choque que ela teve. Pensa bem, você olha a sua terra, né, a sua terra amada, aquela que você viveu durante tanto tempo, e você vê daquele estado, você toma um susto, né? Mas o guia dela, o orientador, o instrutor, exclamou o seguinte para ela: lá está a terra com os seus contrastes destruidores. Os ventos da iniquidade varrem-na de polo a polo, entre os brados angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticínio. O que viste é o efeito das vibrações antagônicas emitidas pela humanidade atormentada nas calamidades da guerra. Então, pessoal, vamos lembrar que Maria João de Deus desencarnou em 1915, né, final de 1915. E a gente não sabe exatamente quanto tempo ela passou até esse momento em que ela faz esses relatos, né? Não sei se passou meses, passaram alguns anos, mas estava ali na proximidade da Primeira Guerra Mundial. E vocês sabem que o planeta Terra teve diversos episódios de guerra, né? A Europa parece que vivia em guerra, né? Então, essa era a condição daquele momento, ou de todos esses momentos em que a Maria João de Deus ela relata para nós
essa situação. Essas vibrações antagônicas porque você tem uma guerra, você sempre tem dois lados, né? Um lutando contra o outro. Então, a emissão de energia negativa por conta do ódio, do medo, do desespero, dos resultados da guerra, são esses que ela enxergou. Então, na verdade, na época, né, ela estava vendo um planeta que estava em meio à guerra mundial. Então, a emissão de energia negativa era bastante piorada, talvez a gente possa falar assim, né, dizer assim. Então, foi isso que ela percebeu, né, e o instrutor explica para ela sobre esses momentos angustiosos em que o planeta passava naquele momento. E aí ela continua dizendo, né? Aliás, o instrutor continua dizendo, lá alimentam-se as almas com a substância amargosa das dores e sobre a sua superfície a vida é o direito do mais forte. É uma triste realidade, pessoal. Primeiro, as almas se alimentam de substância amargosa das dores, porque estão vivenciando ali as resultantes da guerra, né? Então, acabam se alimentando com aquilo, do desespero, da angústia, da dor, da perda, né? E do ódio, do rancor, né? Então, isso é a alimentação infeliz daqueles momentos vividos na Terra naquela época. E o instrutor informa, né, que rege o planeta naquele momento o direito do mais forte. Não o direito da justiça, o direito do bem, mas sim o direito do mais forte. E ele finaliza esse trecho dizendo: triste existência a dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver. Olha que frase estranha, né? As criaturas se trucidam mutuamente para viver. Então você mata para sobreviver. É uma situação bastante triste, mas era a situação da época, que a nossa irmã relata na sua visão espiritual de longe, né? Então, esse é um ponto triste, né, da nossa Terra, da história da nossa Terra, mas uma realidade. E aí o instrutor continua dizendo, são comuns ali as chacinas, a fome, a epidemia, a viuvez, a orfandade que aqui não conhecemos. Ele faz uma referência do lugar onde eles estão. Pessoal, ela não diz onde eles estão, pelo menos até o momento. Ela não fala. A gente só sabe, pelo descritivo, de que eles estão num ponto distante da Terra. Eles não estão na Terra, eles estão em camadas superiores, né? E aí ele fala que lá na Terra, aqui na Terra, isso tudo é comum, mas que onde eles estão, eles desconhecem essa história. E o instrutor vai dizendo, né, obscuro planeta de exílio e de sombra. Lembra que eu falei para vocês que é um planeta prisão? E aí ele está confirmando aqui, um planeta de exílio, né, nós somos exilados. Entretanto, no universo, poucos lugares abrigarão tanto orgulho e tanto egoísmo. Felizmente, ele nos traz essa informação dizendo que no universo, pessoal, o universo não é a Terra. O universo infindável, né? A gente não tem nem como dizer qual é o ponto final disso. O homem não tem como. Por mais nossos próprios instrumentos não alcançam, né, alguma coisa que na verdade é infinita, não é? Então, a Terra é um planeta de provas e expiações, mas ele diz que poucos lugares abrigam tanto orgulho e egoísmo, porque tudo isso que a gente vê, pessoal, de inferioridade é fruto disso, orgulho e egoísmo. Por tal motivo é que esse mundo necessita de golpes violentos e rudes. Busca ver naquelas regiões ensanguentadas o local em que estiveste. Então aqui ele remete a duas coisas, né? Primeiro ele fala que o planeta Terra, né, o nosso mundo precisa desses golpes violentos e rudes. Não por causa do planeta em si, mas porque nós ainda somos muito orgulhosos e egoístas e fazemos muitas iniquidades,
erramos demais, prejudicamos demais. Então, através da dor, das lutas difíceis, é que a gente vai lapidando a nossa alma, sensibilizando a nossa alma, para que após esses golpes violentos e rudes, a gente possa começar a compreender que não devemos gerar a dor no próximo, merecendo então depois uma situação melhorada. E aí o Espírito faz menção ao local onde Maria João de Deus viveu, né? Busca ver naquelas regiões ensanguentadas o local em que estiveste. Pensa nos que lá deixaste, cheio de amargorosa saudade. Deus permite e eu te auxilio. Ou seja, ele fala, olha lá o cantinho que você viveu. Pensa naqueles que você deixou e que você está com saudade. Deus permite que você possa pensar neles e possa auxiliá-los. E ele, o instrutor, auxilia a própria Maria João de Deus nesse processo. Pessoal, então, essas coisas que a gente considera tão importantes, compra de um carro, de um imóvel, sucesso material, mesmo sucesso do ponto de vista profissional, e não estou de maneira alguma denegrindo o sucesso profissional, muito pelo contrário. O que eu quero dizer é quando a gente calca toda a nossa expectativa e esperança, a nossa vida numa situação, numa questão. Galgar postos profissionais é muito importante do ponto de vista do aprendizado, dos desafios, né, que você leva para si, de você poder fazer uma boa gestão de pessoas, você poder conduzir pessoas, ajudar uma empresa, dar empregos, né? Mas às vezes a nossa ânsia não é bem essa. A nossa ânsia às vezes é exatamente de exaltar o próprio ego, né? É de dizer para os outros o que eu sei, o que eu consigo, aonde eu fui, qual o meu posto, qual o meu cargo. E essas coisas, pessoal, é que quanto mais a gente deposita a nossa expectativa nisso, mais a gente se enterra no planeta Terra. E não estou desconsiderando o planeta Terra, muito pelo contrário, ele é exatamente um instrumento do nosso progresso. Mas o que eu quero dizer é do ponto de vista simbólico que representa esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de planeta de provas e expiações. Nós não desejamos isso para nós. Nós queremos um planeta de regeneração, pelo menos, um planeta melhor, mais desenvolvido, onde o bem supera o mal, né? Mas isso, então, é uma construção interior. Nós construímos para nós o nosso ambiente para que nós possamos desfrutar dos resultados dele. Não é verdade? Então, é isso que a Maria João de Deus um pouquinho mostra para nós. Porque isso foi lá nos idos de 1918. E nós não estamos tão diferentes hoje, em 2021, né? Infelizmente, melhores em alguns aspectos, mas ainda estacionados em outros. Mas que nós possamos trabalhar arduamente para a melhoria interna de cada um de nós e para que nós possamos melhorar essa ambiência, esse ambiente que a gente vive no planeta Terra. Que nós possamos plantar novos conceitos, novos pensamentos, pensamentos de bem verdadeiro, de justiça verdadeira, para que todos nós possamos crescer juntos na direção da luz. Obrigado, pessoal, pela oportunidade e aguardem nos próximos capítulos, de novo, todas as terças e sextas-feiras, normalmente após as 20 horas. Uma boa noite a vocês, fiquem com Deus.